Senhoras e senhores, estamos de volta. Eu meio na penumbra, mas é tudo que eu consegui nesse momento. O Arnaldo mais claro. Em edição extraordinária, estamos de volta por uma razão muito importante. Vamos falar, claro, da prévia do jogo contra o Botafogo, da possível escalação, mas mais importante do que isso, vamos falar da péssima notícia que o São Paulo e o São Paulino tiveram nessa tarde, que em relação ao Caio, o atacante da base, uma das joias da base de Cotia, do São Paulo, que foi para a seleção brasileira sub-20, do torneio do blá blá blá, do Espírito Santo, sei lá o que tal, e se machucou. Opa, se machucou, tal, até então ninguém sabia o que era, e é uma contusão seríssima. Ele tem um rompimento do ligamento do joelho cruzado anterior, aquele clássico que o cara que acaba a temporada do cara, vai ter que operar, sabe lá o que vai ser. Então, uma notícia péssima para o São Paulo, uma verdadeira tragédia o que acontece com relação ao atacante que, não, o cara estava começando agora, sim, está começando agora. O Marquinhos foi embora, tem esse negócio do cara de lado, o cara de lado, o cara veloz. Quando entrou, foi bem o Caio, jogou lá no jogo da Sul-Americana e foi bem. Era uma esperança ele ser aproveitado pelo time principal do São Paulo. Não vai ser, porque servindo a seleção brasileira no torneio do Espírito Santo, para ser mais exato, se lesionou gravemente, muito gravemente, e está fora do São Paulo, provavelmente por essa temporada. Vou passar a bola para o Arnaldo para a gente tocar a nossa conversa aqui e falar que esse vídeo tem o apoio do HelpCore. Não teria apoio mais apropriado, porque é uma corretora de planos de saúde. Você pode ir lá fazer seu plano de saúde o melhor possível com a ajuda da HelpCore. Esses caras entendem pra caramba de plano de saúde. É só você ir nesse WhatsApp que está aqui, ou no QR Code, que vai te levar para o WhatsApp também. Você vai falar com um cara lá que o cara entende do assunto, do riscado. O cara vai te indicar o melhor plano para você, para sua família, para sua empresa, para quem você quiser. Então vai lá, vai aí na HelpCore. O inverno está aí, todo mundo precisa de plano de saúde. Vai com ele que ele vai ter as melhores cotações de planos de saúde para você nesse número que você está acompanhando aí, que está vendo aí na tela, ou no QR Code, ou no link que está na descrição. Vai lá e utilize a HelpCore. Você vai se dar bem no seu plano de saúde. Arnaldo, que notícia terrível para o São Paulo, né? A grave lesão do Caio. A gente vinha falando, muita gente falando, não, as lesões do São Paulo não são musculares, não são musculares. Tanto faz. Não são musculares, mas são lesão de quebrar tornozelo, de romper ligamento. Uma desgraça, né? Tironi, acho que talvez não tivesse notícia pior, de fato, terrível, trágica. Você pode usar o termo que você quiser. Se assemelha a uma perda como a do Sara, outro jogador da base que rompeu o ligamento do tornozelo, não do joelho, como o Caio. O Sara, como foi já há 2 meses, ainda tem a possibilidade de jogar a parte final dessa temporada. A lesão do Caio, ruptura de ligamento cruzado anterior, joelho, como você disse, aquela coisa básica de 6 a 8 meses. Então ele só volta a jogar em 2023, se tudo correr bem. E aí é o primeiro capítulo da notícia trágica. Se tudo correr bem, por quê? O São Paulo já teve um jogador da base muito importante que rompeu o ligamento cruzado num jogo A treino da seleção. seleção sub-20, o Jogo Vals. treino, aí é demais, né? E ele rompeu o ligamento cruzado e nunca mais voltou a jogar futebol. A cirurgia dele, a primeira, não foi bem sucedida. Ele fez outras duas, aí responsabilidade do São Paulo, porque a CBF nos responsabiliza por nada. A partir do Sim. momento em que são subservientes a ponto de não exigir indenização, seguro e tudo mais, quando o jogador sai machucado da seleção, dane-se. E é um absurdo. O São Paulo tem a segunda notícia desse tipo envolvendo um jogador da sua base em pouco tempo. E o Caio, na melhor das hipóteses, volta a jogar no início do ano que vem, se tudo der certinho com a cirurgia no joelho dele. Aí tem as outras questões dessa notícia trágica. O que significava o Caio para a base do São Paulo e para o futuro, em termos de valorização e negociação,
E o que significava o Caio para o presente, para a utilização do Rogério Ceni nessa temporada. Aliás, jogador citado pelo Rogério na coletiva pós-jogo com a América. Se você quiser, eu começo ou pelo futuro ou pelo presente. Você escolhe. Vamos lá. Vamos primeiro com o futuro. Vai. O Uhum. futuro. Vamos com o futuro, então. O que você Vamos. acha? O Caio era considerado o jogador mais promissor da base do São Paulo nos últimos anos. De todos, passando por esses que já estão, Sara, Nestor, Gomes, Diego, Wellington, Marquinhos, que já foi e tudo mais. Porque ele precocemente era um jogador que tinha um grau técnico de finalização que impressionava, né? Ele Ficou era o grau. demonstrado no gol que ele fez lá, né? Isso, na Sul-Americana pelo time profissional, o grau técnico de finalização semelhante ao que se observava no São Paulo quando o Brenner surgiu. Diferença entre os dois, a questão de personalidade. O Brenner introvertido, tímido, e o Caio não. O Caio mais explosivo, espontâneo, e isso também conta muito no amadurecimento do jogador. É como se ele tivesse a técnica do Brenner, mais veloz que o Brenner, e uma personalidade diferente, que a torcida logo identificou. Foi pensado da Sub-17 para a Sub-20 para jogar a Copa de São Paulo. Foi o maior destaque do time na Copa São Paulo. Foi o cara que segurou o cara com a faca lá. E isso, No na jogo Arena da Barueri, faca. no jogo com o Isso. Palmeiras, mostrando a sua personalidade. A torcida organizada já o adotou, gosta pra caramba dele. E sendo a maior promessa da base do São Paulo nos últimos tempos, era visto como a maior possibilidade de receita do São Paulo nos últimos tempos. Uma receita de uma venda grande, de uma venda importante que o São Paulo não faz há algum tempo. Estava sendo negociado com ele, com o empresário, o segundo contrato, aquele contrato que aumentaria a multa rescisória para não ter o efeito Marquinhos. Então, esse futuro, que significa campo e também cofre, fica também comprometido e ameaçado com essa lesão. Essa é a perda para o futuro com essa lesão detectada no joelho do Caio. Pois é. Aí onde a gente fala, não, mas o cara vai para a seleção e é valorizado e não sei o que lá e tal. Tudo isso é verdade. Só uma ponderação, né? E o Arnaldo já tocou um pouco nesse assunto. O jogador, os clubes que estão lá com o moleque desde quando tem 5 anos de idade, em Cotia, entregam esses caras para a seleção, para um torneio de merda, o torneio do Espírito Santo, sei lá que vale esse negócio, e o cara se lesiona. A CBF não paga um centavo para o São Paulo. Não é que o cara Exato. vai operar pela CBF, vai ficar tendo tratamento pela CBF, vai pagar o salário dele enquanto ele estiver destruído. Isso. Não, não é nada disso. Isso tudo é o São Paulo que vai fazer, o que é um absurdo. É o que é um absurdo. E o que indica o quanto sanguessuga que é uma entidade como a CBF. E a sua principal marca a seleção brasileira, nesse caso. Nem é culpa da seleção brasileira, mas o quanto a CBF suga dos clubes nesse caso. E nesse caso do São Paulo é o segundo cara muito promissor que tem uma lesão muito grave. É o fim da picada, né? É o fim da picada. Lembrando que alguns clubes estrangeiros europeus exigem esse seguro da CBF para algumas situações, para algumas competições, para algumas sessões. Tem um caso notório do Márcio Santos, zagueiro, campeão do mundo em 94, quando jogava pelo Ajax, foi jogar pela seleção brasileira na Fonte Nova, pisou num buraco, arrebentou os ligamentos do tornozelo, nunca mais conseguiu jogar no mesmo nível, passou a mancar depois daquilo, e o Ajax nunca mais teve o jogador que o contratou, né? Que contratou naquele momento. Aquilo foi um gatilho para muitos clubes europeus exigirem pelo menos o seguro, a indenização em casos como esse. Aqui, eu te falo, eu falo bem, essa balança mesmo que você citou. A seleção amadora, sub-20, sub-17, expõe, valoriza, ajuda a vender e tal. Mas ela mutila também. Eu acho um lixo, um torneio mequetrefe.
absurda a cessão de jogadores, e acho que os clubes brasileiros não poderiam mais ser desta forma tão coniventes com situações bizarras como essa. Com um pequeno detalhe, né? Você não pode comparar o que acontece no futebol europeu do que acontece com o futebol aqui no seguinte sentido. No futebol europeu, claro que tem jogador jovem, mas tem jogador maduro, a maioria dos jogadores, né? Aqui no Brasil, esses caras, o Caio, por exemplo, numa situação normal no clube europeu, talvez ele fosse ser alçado ao time principal, titular, com mais tempo. No Brasil, não. No Brasil, esses caras da base com 17, 18 anos estão jogando no time titular. Isso. Principal, titular, não exatamente, mas principal. No caso do São Paulo, alguns até já foram titulares, muito jovens, ou de outros times também, porque é assim. Porque o time forma muito, vende logo, e esses caras acabam sendo aproveitados de outra forma. Então, quando a seleção sub-20 mutila um time, não estou falando só do São Paulo, para o torneio do Espírito Santo, é demais, porque o cara não joga o Campeonato Brasileiro, agora não vai jogar nem o Campeonato Brasileiro, nem nenhum outro até o ano que vem, e vai operar e talvez melhore, talvez fique bom, espero que fique, que se recupere bem, mas você já tirou o cara meio ano do clube, com o clube pagando, e com os caras que, repito, diferentemente da Europa, eles são muito importantes. São muito Sim. importantes esportivamente, não só do ponto de vista financeiro. É um puta de um desfalque para o São Paulo, importante. É um dos caras do tal do jogador de lado lá que o Rogério queria. Já abriu mão do Marquinhos, não abriu mão não. Teve de abrir mão do Marquinhos. Ele era o cara que poderia ser esse cara que o Rogério fala em toda a coletiva, o homem de lado, o homem de lado, o homem de lado, o homem de lado. Não tem, já não tem ele, já não tem o Sara, já não tem não sei quem. Como diz o Rogério, não tem ninguém. É assim que a banda tá tocando no São Paulo nesse momento. Aí eu falo assim, não, mas é importante porque a seleção valoriza, porque os clubes também querem que os jogadores vão, os jogadores querem ir. Claro que eles querem ir. Evidente que o jogador quer ir. Mas o Cartola pode querer ir, não sei quem pode querer ir, mas para a instituição é uma balança, né? E se o cara não jogar nunca mais? Como o Valse, não sei se vai jogar, espero que volte um dia. Mas o cara que era muito promissor e que agora ninguém sabe mais. É um Como é que vai prejuízo ser? eterno, né? É um prejuízo eterno. É. É um prejuízo eterno. Valeu a pena? Mas em muitos casos valem. Mas nesse não valeu. Simples assim. Bom, presente, Arnaldo. Quero só lembrar de novo que esse vídeo tem o apoio da HelpCore, corretora de saúde, nada mais apropriado. Nesse WhatsApp que está aí, você vai falar com um cara que nós conhecemos, que é um craque no assunto. Ele vai fazer a melhor cotação para o seu plano de saúde. Para você, para sua família, para sua mãe, para seu pai, para os seus filhos, para sua empresa. Ele tem todos os tipos ali e vai te indicar. Para você, o melhor é esse aqui. Pode confiar no cara. HelpCore, corretora de saúde ótima. Usa esse WhatsApp que está aqui na tela, ou esse QR Code que está aqui do lado do Arnaldo, ou o link que está na descrição, para você acessar a HelpCore e falar com o cara. Quando você mandar a mensagem, fala, eu vi você na live do Arnaldo e do Tirone. Tá bom? Pode falar. Fala, Arnaldo. O presente é o mais sentido, porque tem um efeito imediato essa lesão, né? Como você começou a falar, o Caio era visto pelo Rogério como uma solução imediata diante da falta de jogadores com a característica dele, como ele descreveu pós-jogo com o América. O atacante 1 contra 1, leve, rápido para o contra-ataque e bom definidor. O Rogério iria utilizar o Caio até provavelmente contra o Botafogo. E nesses jogos, nessa sequência, sobretudo na Copa Sul-Americana. Então, o Caio estava na lista dos jogadores que poderiam até começar alguma partida dessas próximas. E isso já mutila a ideia do Rogério, que no presente passa a contar com jogadores velozes só com dois. Rigoni, que não vive boa fase e que vai ter chances porque não tem outro nesse momento, e Toró, que não tem a técnica nem do Caio, nem do Rigoni, nem do Marquinhos, se tem força. Basicamente isso. Então, são os dois que vão ficar no banco ou vão ter alguma oportunidade na ausência do Caio. Presente ainda é a questão da janela de transferências que vai abrir daqui a pouco, em julho, em que o São Paulo, por insistência, exigência do Rogério, busca um jogador de 1 contra 1, de lado de campo, ao estilo do Caio, desesperadamente desde o começo do ano,
e contava com esse jogador contratado mais a utilização do Caio para a temporada. Sem o Caio, sem o Marquinhos, a necessidade de compra desse jogador passa a ser Passa a ser a principal necessidade. Talvez. Não, já era e passa a ser uma emergência. Porém, o São Paulo não tem dinheiro para fazer essa contratação. E são jogadores normalmente caros. Não teve até agora. O São Paulo primeiro mapeou os clubes europeus, né, os jogadores que estão saindo em férias agora, depois da Nations League, de alguns clubes, alguns já estão em férias, para tentar aqueles negócios como o do André Anderson, um empréstimo que você pague o salário e não precisa desembolsar com opção de compra lá no final. Não conseguiu até agora nenhuma alternativa interessante. Depois mapeou os times da Série A que tem esses jogadores com essas características. Todos que interessaram já cumpridos 7 jogos, ou seja, não podem se transferir. E começou a mapear os times da Série B e alguns jogadores interessantes têm a concorrência de outros times da Série A que querem pagar mais caro pelos direitos definitivos. Então, São Paulo literalmente está no mato sem cachorro. E essa lesão do Caio coloca o Rogério, eu acho que em desespero nessa situação. Pode comprometer, e o Rogério pode utilizar isso, o clube também comprometer a temporada inteira do São Paulo. Pelo que o Rogério imagina como time, como alternativa de time. Então, de fato, é uma notícia trágica em todos os aspectos. Presente e futuro do jogador propriamente dito, do time propriamente dito e do clube propriamente dito em termos financeiros. Então, a paulada daquelas que demora a ser assimilado. Só para dar um exemplo da falta que o cara vai fazer, a gente estava até discutindo isso no G4 sobre priorizar a competição, não sei o que, não sei o que lá. O Caio possivelmente jogaria na Sul-Americana. Talvez até com bastante chances de jogar na Sul-Americana. Não tem mais Caio, certo? É isso. Exatamente, não tem mais Caio, não vai faltar jogador para o ataque para as 3 frentes. É isso. Além de Rigoni e Toró, o São Paulo tem centroavantes: Caleri, Luciano, Éder e Juan. Tem um centroavante, não é um jogador de lado. Se você contar que algumas outras opções de lado seguem machucadas, Nicão e Alisson, que foram contratados também, fica bem complicado. Quando o Leandro Bez, nós não estamos fazendo esse vídeo ao vivo, não. Mas tem algumas coisas que são... O Leandro Bez, nosso grande jornalista da Zero Hora, gaúcha, especialista internacional, mandou a seguinte mensagem agora. A carreira do Valdívia acabou com a seleçãozinha também. Estava voando em 2015 até arrebentar um joelho num amistoso no Mangueirão. Ele nunca mais foi o mesmo. Esse jogador está no Cuiabá agora, passou pelo São Paulo. Ele tem total razão. Mais um exemplo, não é um exemplo só do São Paulo. É o que a gente está falando. O cara podia se lesionar em qualquer lugar. Claro que poderia, mas quanto mais o cara joga torneio, mais a chance do cara lesionar. E é isso. É que a gente só fala dos grandes sucessos, né? Pô, o cara foi com 17 anos, com 18 estava na Europa, brilhou, é da seleção desde os 5 anos, é muito legal tal. E a gente conta pouco dos casos dos caras que simplesmente não sabem mais qual vai ser o futuro da carreira. O Valse, para mim, é o exemplo definitivo, que foi nas mesmíssimas circunstâncias. No caso dele, foi um treino ainda, quando a seleção era treinada pelo Jardine, não é isso? Exatamente. Era um treino da seleção sub-20, um jogo-treino da seleção sub-20, comprometeu a carreira do cara. Ninguém sabe mais o que vai ser da carreira do Valse, que era um cara que todo mundo achava que era um baita de um zagueiro. Que era um zagueiro de primeiríssima linha, sabe lá o que vai acontecer com ele. E com o Caio também, que tem essa lesão bem séria no joelho. É isso, Arnaldo? Exato. E aí, né, Tironi? Sim. Quem é consequência imediata, que é o próximo jogo. Não é nem a Sul-Americana, é o próximo jogo. Que o São Paulo, com o Rogério, contavam com retornos para ter menos do que 10, 11 desfalques, que foram as características das 2 últimas partidas, né? Retornos de seleção, sobretudo, não de departamento médico. O que acontece? Retorna o Beraldo da mesma seleção maldita inteiro, porque ele praticamente não jogou. Retorna o Arboleda, homem de ferro da seleção equatoriana.
mas o Caio não retorna direto para a sala de cirurgia. E o outro retorno é o do Igor Gomes, né, que estava suspenso. Mas nenhum jogador que estava no DM deve jogar contra o Botafogo. O Diego Costa, que foi preservado contra o América, tem um edema do mago do Do ultrassom. ultrassom, Não está exato. adiantando nada, porque não está adiantando nada, estou brincando em termos, porque as lesões não estão sendo musculares, como você mesmo falou. A prevenção Sim, de lesão muscular, o São Paulo está tendo problema de tudo quanto é tipo de trauma e não exatamente lesão muscular. O Diego foi preservado por conta de uma iminente lesão muscular. Ele participou do aquecimento com os outros jogadores, mas não treinou na reapresentação do São Paulo o restante do período, o que me leva a crer que, com a volta do Arboleda, tendo também a possibilidade do Beraldo no banco, o Rogério não vai levar o Diego para o Engenhão, em e primeiro deve jogar o momento. Miranda. Deve jogar uma linha de 3 com nada mal com Arboleda, Miranda e Miranda Léo. e Léo, sim. Em princípio, seria essa linha de 3. Lembrando que o Léo está suspenso, não, está pendurado e pode Pendurado. ser suspenso e tomar o cartão para o jogo contra o Palmeiras na segunda. Mas aí é aquele negócio do cobertor curto, né, Tironi? Sim. Pouca gente no meio, só volta o Igor Gomes, nenhuma das outras baixas do meio. E ainda perdeu o Luan no último jogo. Ainda perdeu o Luan no último jogo, bem lembrado. Então, com tanta baixa no meio, a tendência são os 3 zagueiros, aí 3 zagueiros mesmo, uma linha de 3 forte. Há dúvida nas alas, porque contra o América começaram Igor e Reinaldo. O Rafinha entrou no final, o Wellington entrou no final. Talvez comecem Rafinha e o Wellington dessa vez. E na vaga do meio-campo, com Gomes e Nestor provavelmente jogando, quem jogaria? Patrick com o Gomes sendo o primeiro, Pablo com Gomes e Nestor, não tem tantas alternativas não, hein? E Sim. na frente aquela eterna situação do companheiro do Caleri, se continua o Luciano ou se tenta o Éder, ou o Rigoni. Lembrando aquilo que a gente está falando, o São Paulo tinha um elenco ok para 3 frentes, 33 jogadores. No mesmo setor, ele perdeu 2, né? O Marquinhos vendido e o Caio agora lesionado pro resto da temporada. No meio de campo, ele perdeu vários por momento. O Sara para mais tempo, mais Thales, Nicão, Alisson, que são jogadores importantes. E ainda tem alguns outros machucados, como Moreira, como o Diego Costa agora, e o Luan. É problema demais para a hora decisiva da temporada. É um desastre. Tá? Realmente, o Rogério fez lá todo o negão, o cara não joga um segundo a mais, que a minutagem, não sei o quê, por causa de lesão muscular. Tá todo mundo com lesão traumática. Nicão, tá todo mundo machucado de outra forma. O Sara, agora o Caio. Enfim, só o Colorado que voltou também de uma lesão muscular e voltou, né? Agora. Enfim. É isso então. Ficamos por É aqui. isso. Lembrando, né, sempre que o jogo é na quinta, mas no horário de jogo de domingo. O 4 jogo é horas. quinta-feira, 16 horas contra o Botafogo, feriado. E a live aqui no canal, 18 horas, logo quando acabar o jogo, com todos esses bastidores também das ausências do São Paulo, além da partida importante que o São Paulo faz no Engenhão. Depois, preserve seu dinheiro, vá ao estádio. São 3 partidas seguidas no Morumbi. Palmeiras, segunda. Palmeiras, Palmeiras, quinta, quinta. Copa do Brasil. Juventude, domingo. É isso aí. Falou, pessoal. Falou, Arnaldo.